Dia 1º de julho foi o aniversário de 27 anos do Plano Real e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo hoje. É muito importante que você entenda como ele foi implementado, mas principalmente o porquê ele foi preciso ser implementado, para a gente entender a forma que a gente lida com o dinheiro no futuro e como a gente deve tomar cuidado com algumas ideias econômicas que a gente tem por aí. Mas pode ficar tranquilo que eu vou falar da forma mais simples possível, sem muita enrolação. Vamos logo pro vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, beleza? Vamos lá. A nossa história de hiperinflação no Brasil começa lá atrás. Começa desde o governo JK, com a construção de Brasília, e se estende por todo o governo militar. É muito ampliado pelos governos militares, em que gastos e mais gastos eram gerados e sem nenhuma previsibilidade de pagamento, onde simplesmente era criado dinheiro para pagar essa conta. Era o chamado impressão de dinheiro. Como você deve saber, a gente já fez vídeo no canal, mas caso ainda não tenha visto, eu vou deixar aqui no card, mas também vou explicar rapidinho para vocês. Quando você aumenta a quantidade de dinheiro na economia, sem que aumente a quantidade de produtos, o que você está fazendo é desvalorizando aquele dinheiro. Então, aquele dinheiro que antes, sei lá, R$1 valia 10 balas, você aumentou a quantidade de dinheiro, se aumentar a quantidade de bala, agora R$2, na verdade, valem 10 balas. Então, o valor diminuiu. O valor desse dinheiro diminuiu. E durante toda a nossa hiperinflação, muito foi tentado fazer com a questão de aumento de preço dos produtos, tentavam congelar preços, tentavam fazer aquilo, tentavam fazer aquilo outro, mas isso não funcionava, porque como dizia Roberto Campos, estavam tentando resolver o problema errado e não resolver realmente a causa causante do aumento de preço, que é o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Então eles ficavam tentando resolver o problema da causa causada, que era o aumento de preço, mas não resolviam a causa causante, que era esse aumento de dinheiro. A verdade é que eles foram tentando resolver isso, mas ao longo, até que chegasse o Plano Real, a gente teve um total de 8 moedas somente nesse período, sem contar todas as outras, né, lá do passado, mas somente nesse período a gente teve 8 moedas tentando resolver esse problema, mas não conseguiu até que finalmente o Plano Real surge. O Plano Real ele surge principalmente com o presidente Itamar Franco e com o ministro da Fazenda dele, o conhecido, que já foi presidente também, Fernando Henrique Cardoso. A equipe econômica desse governo era realmente muito competente, pessoas muito experientes, principalmente com experiência internacional, também conhecidos, só que eles tinham um problema adicional. Além deles terem o problema natural, que era resolver a inflação, eles tinham também um problema de confiança. A população já não confiava, já não acreditava mais que era possível resolver esse problema. Por diversas situações que foram acontecendo nos governos, eles não tinham mais essa confiança. Então, antes, essa equipe econômica tinha que restabelecer a confiança para resolver o problema da inflação. E essa equipe econômica começou principalmente estudando como os outros planos deram errado. Por qual motivo os outros planos todos falharam. E, como eu já disse, muito daqueles planos consistiam em congelar preço. Na época do Sarney, tinha os fiscais do Sarney. E eu vou explicar para você o porquê que congelamento de preço não funciona. Eu também já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card também, mas eu vou explicar para vocês. Pensa assim, pensa que o governo decidiu congelar o preço da carne. A partir de agora não se pode mais aumentar o preço da carne. Vamos supor que o congelamento seja R$20. Beleza. Como ele congelou somente a carne, os custos estão começando a aumentar. Não pararam. Lembra que a gente está numa época de hiperinflação, então os custos ainda aumentam. Mas o produtor ele não pode repassar esse aumento. Então o lucro dele vai diminuindo, até que o lucro dele começa a se tornar prejuízo. O que acontece na prática é que o produtor começa a falar, cara, não vale mais a pena para mim. Vou sair desse mercado porque eu estou perdendo dinheiro. Quando ele começa a sair do mercado, começa a parar de produzir, começa a faltar produtos, falta produtos, começa a alimentar o mercado negro, porque as pessoas começam, cara, se eu vou vender aqui R$20, eu teria prejuízo, no mercado negro eu vendo a 100. Então, vale a pena para mim. Então, começa a surgir esse tipo de problema até que o governo não vê mais uma solução a não ser tirar o congelamento. Quando isso acontece, o preço vai às alturas muito maior do que era antes. Então, congelamento de preço não funcionou no passado, não funcionou na época medieval, não funcionou na época colonial, não funcionou antes do Plano Real, não funciona agora e não vai funcionar nunca. Isso é importante. Sempre que alguém vier falando para você sobre congelamento de preço, cara,
já duvida desse cara porque não tem um fundamento bem legal nisso aí não, tá? Essa equipe econômica foi lá, estudou tudo, fez todo o seu dever de casa e começa então a implementação do Plano Real. A ideia era bem simples, restaurar a confiança da população e ancorar as expectativas econômicas dessa população. Como assim? Pensa da seguinte forma, você vai ao mercado de manhã e o preço lá na prateleira está a 1.000 cruzeiros. Você vai de tarde no mercado e o preço na prateleira está 2.000 cruzeiros. No dia seguinte, o preço está 3.000 cruzeiros. No dia seguinte de tarde, 5.000 cruzeiros. Você não tem uma capacidade de se planejar quando as coisas aumentam desse jeito. Você não consegue fazer um plano. Você não consegue nem fazer um plano de um dia e quem dirá de um mês, de um ano. É impossível isso. Então era preciso ancorar as expectativas. Em outras palavras, as pessoas precisavam ter a capacidade de se planejar. Então, o que aconteceu? Foi criado o URV, Unidade Real de Valor. Esse dinheiro ele não existia, mas ele era como se fosse um índice. Então, toda vez que você via na prateleira 1.500, você via também o preço em URV. No dia seguinte, se você fosse lá, aquele preço de 1.500 cruzeiros já estava 3.000 cruzeiros e o preço em URV estava um URV. A mesma coisa, não tinha mudado, porque aquele índice era estável. Então, as pessoas foram se acostumando a comprar, a planejar, a receber em URV. E quando elas chegavam no caixa, a única coisa que acontecia era que tinha uma tabelinha que era atualizada diariamente pelo governo de uma taxa de câmbio entre o URV e o cruzeiro. Então era feito dessa forma e as pessoas foram criando uma ancoragem ali nos preços em URV, elas foram se acostumando àquilo. Então, quando as pessoas finalmente começaram a se acostumar com a unidade que é o URV, foi tirado então o cruzeiro e utilizado somente o URV. Quando a gente fala disso, parece que foi muito simples e não teve nenhum fundamento por trás. Mas teve várias coisas que precisaram acontecer para que de fato pudesse haver essa melhora, porque não foi só trocar uma moeda pela outra, teve fundamentos que precisaram ser alterados. O primeiro deles foi tirar a capacidade que o governo tinha de criar dinheiro. Porque como que acontecia? O governo gastava, sei lá, construir uma ponte. Na hora de pagar os funcionários, pagar a mão de obra, pagar ali os produtos que foram utilizados, ele simplesmente mandava essa conta para o Banco Central imprimia aquele dinheiro e pagava aquela conta. Só que não somente o Banco Central. Acontecia isso também nos estados. Os estados, o governador, pensa assim que o governador do estado de São Paulo decidiu criar uma nova Dutra, uma paralela ali, muito mais bonita e tal. O que acontecia? Ele mandava essa conta, quem pagava a conta era um banco estadual que existia na época de São Paulo, no caso de São Paulo, era o Banespa. Aí o Banespa pagava, ele ficava com uma dívida. Chegava no final do ano, o Banespa não podia ter aquela dívida, então o Banco Central ia ficar descapitalizado, o Banco Central ia lá, capitalizava ele e mandava a dívida para o Banco Central. Então, primeira coisa, o primeiro fundamento que foi crucial foi tirar essa capacidade. Com isso, a quantidade de dinheiro criado na economia já diminuiu drasticamente. Só com isso você já conseguia controlar um pouco mais essa questão da inflação. Isso, de fato, era você atacar a causa causante da inflação. Agora, sem a capacidade de imposto inflacionário, de cobrar um imposto inflacionário através da inflação, os governos eles tiveram, tanto os estaduais, mas principalmente o federal, tiveram que criar aumento de impostos. Aumento de impostos é ruim de forma geral, sim, mas existe uma regra básica, que você sabe na sua casa. Você precisa gastar menos do que você recebe. Um dinheiro do governo, o orçamento do governo funciona da mesma forma. Ele precisa gastar menos do que ele recebe. Se ele não quer gastar menos, ele precisa aumentar impostos, que é a fonte de receita do governo. Aumento de impostos é ruim, sempre vai ser ruim, mas é menos pior do que o imposto inflacionário. O imposto inflacionário ele ataca diretamente aquelas pessoas mais pobres, as pessoas que não têm condição, e ele desarranja a economia como um todo. Então, é ruim o aumento de impostos, mas foi necessário porque o governo não queria ou não tinha capacidade no momento, porque a gente sabe que existe uma questão toda política por trás, de diminuir os gastos do governo logo de cara. Além disso, foi necessário que houvesse uma abertura comercial com relação à internacional. Por quê? A gente ficou muito tempo numa hiperinflação. Então, a nossa economia era muito desarranjada, muitas empresas faliram, as linhas de produção não tinha tanta produção assim, porque às vezes chegava no meio, faltava algum item específico. Então
Então, para evitar desabastecimento, a gente precisou começar a importar produtos de fora também. Isso é muito bom, porque a população começa a utilizar, comprar itens mais baratos. E também, junto disso, de uma abertura comercial, foi necessário que o governo fizesse uma renegociação de dívida. Por quê? Quando você começa a abrir a economia, você precisa que pessoas venham de fora consumir nossos produtos ou pessoas venham de fora vender seus produtos. E para isso precisa ter confiança. Renegociar a dívida é um voto de confiança que você está dando. Não, a gente é um governo sério que pretende levar a sério a nossa política econômica. Então, se você entrar aqui, se você investir aqui, você não vai ter problema de calote. Então, foi necessário também renegociar as dívidas nesse período. Uma outra coisa interessante e importante de citar é que o URV, ele tinha uma paridade com o dólar de 1 para 1. Isso é chamado de taxa de câmbio fixo, ou seja, cada URV custava $1. Isso foi muito bom, principalmente no início, porque isso tirou da mão do governo a capacidade dele controlar a moeda. Como assim? Do ponto de vista do governo, é bom que ele possa manipular ali a moeda para ele, porque se ele quiser incentivar a economia, ele desvaloriza um pouco a moeda. Se ele quiser segurar, ele dá uma controlada na moeda. Só que quando o governo ele faz uma paridade, ele fala que um URV custa $1 exatamente, ele está totalmente na mão dessa pessoa que tem essa moeda fora, ou seja, o dólar. Então ele não tinha essa capacidade de movimentar, o que para governos é ruim, mas para a população é muito bom, isso gera confiança, ainda mais quando o governo tinha essa característica de ser gastão e imprimir moeda. Então, quando ele faz essa paridade, isso deu uma confiança muito boa, principalmente para os investidores estrangeiros, em que, bom, eu posso chegar ali, eu posso investir que quem está controlando essa moeda, na verdade, não é o governo, é a moeda que eu estou trazendo de fora. Então, isso foi muito bom. Essa paridade durou até 1999. Após a crise asiática e crise russa, que asiática em 97, Rússia em 98, 99 também começou a ter um problema aqui no Brasil, porque as pessoas começaram a temer que uma crise pudesse acontecer aqui no Brasil também. Então pensa só, todo mundo começou a pegar, cara, eu tenho 100 URVs, mas o URV pode não ser nada. Então é melhor eu pegar já logo, transformar isso em dólar, o que é mais seguro. As pessoas começaram a trocar por dólar, as reservas internacionais começaram a diminuir, então a única saída que o Banco Central teve foi, bom, vamos tirar a taxa de câmbio fixo, vamos tirar essa paridade e a partir de agora a taxa vai ser variável, de acordo com o mercado. Então, quanto mais pessoas estão procurando o dólar, esse preço vai aumentando dele para fazer um equilíbrio. Se tem muita gente procurando, o preço aumenta, até que as pessoas param de procurar, o preço se equilibra de forma normal. Então, isso foi muito bom por um bom tempo ali para a gente criar essa confiança. Tá. Mas e aí? Eu não estou tentando fazer esse vídeo tentando te convencer de que o real é a melhor moeda do mundo, porque ele está bem longe de ser. Tanto é que desde a sua criação, 27 anos, apenas 27 anos, ele já perdeu 86% do seu poder de compra. Em outras palavras, é como se você, lá na criação dele, comprasse algo com R$14. E hoje, você precisaria de R$100 para comprar a mesma coisa. Então, ele não é a melhor coisa do mundo, mas ele foi muito necessário e talvez tenha sido um dos melhores planos econômicos de controle de hiperinflação que já teve na história. Tem muita gente, ele foi um caso de sucesso muito grande. Mas não é o melhor, poderia ser bem melhor. Mas é interessante notar que, do ponto de vista social, também ele é muito importante. Porque quando a gente fala disso, as pessoas só pensam, você está querendo falar de proteger os mais ricos, de proteger quem tem empresa, não sei o quê. Não existe política social mais benéfica do que uma moeda estável, uma moeda que mantém o poder de compra da população. Porque olha só, apenas um ano após o Plano Real ser implementado, a quantidade de pessoas em extrema pobreza saiu de 31% para 26%, isso apenas em um ano. Sem contar ao longo de esses 27 anos. Por mais que as pessoas não consigam enxergar, as pessoas que têm mais estudo, que têm mais conhecimento, que estão em grandes centros, elas possuem capacidade, elas possuem conhecimento de se proteger de uma inflação. Você sabe que você pode comprar um ouro, você sabe que pode comprar de repente um Bitcoin hoje em dia, você sabe que pode comprar uma casa que, quer queira, quer não, ela protege um pouco da inflação. Agora, quem é mais pobre, quem não tem condição? Essas pessoas não conseguem se proteger e elas sofrem diretamente com isso. Então, se você pensa na parte social, não existe política pública melhor do que uma moeda estável.
Agora, saber de tudo isso é importante porque isso nos faz acender luzes de alerta. Porque entender isso faz a gente ir direto para a causa do problema da hiperinflação, que foi gastos exagerados, irresponsabilidade fiscal e pensamento que sempre tá tudo bem eu imprimir dinheiro, não é um problema. Isso não vai gerar nada, tá tranquilo, ninguém precisa pagar essa conta. E isso é algo que tem algumas mentalidades, algumas pessoas que pensam assim hoje em dia. E isso é problemático. Então toda vez que você vê alguém falando, imprimir dinheiro não é tão ruim, não é mais que nem era antigamente, não sei o quê, acende a sua luz de alerta. Porque, em outras palavras, essa pessoa está dizendo que ninguém vai precisar pagar a conta, é só fazer e tá tudo bem. E a gente sabe que isso não existe. O dinheiro do governo não existe. O que existe são pessoas pagando imposto. Então, se o governo cria alguma coisa, se ele gasta alguma coisa, esse dinheiro vai ser antes tirado de você. Então, sempre que alguém falar de furar teto, alguém falar de aumentar os gastos, toma bastante cuidado. O que é a gente olhar para o passado e aprender com os nossos erros para não voltar como acontecer no futuro. Não estou dizendo que a gente está perto de uma hiperinflação, nem nada disso. Essa ideia desse vídeo é realmente fazer com que você fique atento e pense bastante com relação a políticas de pessoas que são um pouco duvidosas com relação a gasto. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, clica no dislike também, porque é muito importante para mim saber se você gosta ou não gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aí com alguma sugestão, alguma crítica, claro. Me ajuda aí, faz uma crítica construtiva falando por que você não gostou, o que deveria ter, que vai me ajudar a fazer mais conteúdo, melhorar esse conteúdo, porque eu tô aprendendo junto com vocês, beleza? De coração, muito obrigado àqueles que assistiram até o final, àqueles que sempre vêm assistindo os meus vídeos, comentando, compartilhando com os amigos, isso é muito útil para mim, porque me motiva a produzir cada vez mais conteúdos. Isso acaba dando um pouco de trabalho, mas é legal saber que eu acabo ajudando um pouquinho, nem que seja um pouquinho, todo mundo, beleza? Por esse vídeo é só. Vejo você nos próximos vídeos. Aquele abraço e valeu!